Fala, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia! Deixa eu dar um oi aqui, ver que tá online. São esses guerreiros aí para pegar essa aula, né? Finalzinho da manhã. Vamos assistir um pouquinho de física, né? Opa! Fala, João, Larissa, Evelyn. Bom dia para vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. Galera do chat. Dona Rafaela, bom dia! Isso aí, tô gostando de ver de vocês, viu? Se jogar mesmo. Galera que tá no chat, na sala de voz, né? Me fala alguma coisa aí, alguém me dá um oi, só pra saber se tá tudo ok aqui. Oi. Opa! Ah, joia, tô escutando vocês. Valeu, Lari, né? Galera, seguinte, não vou perder muito tempo não, né? Agora que a gente já começou a pegar o ritmo, vim trazer algumas coisinhas aí pra gente raciocinar um pouco, tá? Deixa eu ver quem mais tá aqui no chat. Brenda, bom dia, Brenda! Muito obrigado. Valeu, valeu, né? Galera jogando duro aí. Seguinte, ó. O que a gente vai ver hoje, tá? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês e eu queria discutir um pouquinho essa imagem, né? Porque assim, não adianta a gente falar de física, assunto, fórmula, tá, etc. Se você saber o porquê, né? É um pouco complicado, né? Então, quando a gente sabe o porquê da gente estar aprendendo aquilo ali, o assunto acaba chegando com maior facilidade, né? Pelo menos eu tenho esse pensamento, tá? Eu lembro na época que eu fazia pré-vestibular que eu não gostava muito de algumas matérias, que eu não vou falar, obviamente, né? E aí eu falava, cara, por que eu tô aprendendo isso aqui, né? E aí os professores na época não sabiam falar o porquê, né? Ah, isso aqui é assim porque vai cair. Eu falei, tá, sim, vai cair, e aí, né? Para que eu vou utilizar assim no dia a dia, dar exemplo prático, e os professores enganchavam nisso, né? Então eu acho importante, assim, volta e meia, quando eu trabalhar algum assunto aqui de física, eu dizer o porquê da gente estar trabalhando isso, tá? Então é o seguinte, eu trouxe uma imagem para vocês, vinda lá do Rio de Janeiro, né? Não sei se alguém já passou por aqui, provavelmente já, né? Me diga aí no chat, ou então na sala de voz aí também, né? Se alguém já passou por esse lugar, tá? Deixa eu botar aqui, espera aí. Aí, foi, né? Trouxe uma imagem da ponte Rio-Niterói. Alguém já passou por ali já? Me fala aí. Ponte Rio-Niterói. Uma ponte gigantesca que tem ali no Rio de Janeiro, né? Oh, não, não queria. Queria dois. Né? Rio de Janeiro é legal, né? Bom de passear, já turistei um pouquinho por lá já. Mas pra morar, eu não moraria lá não, viu, galera? Tu é doido, não correria, sobe e desce de um lado pro outro. Eu prefiro cidades menores, né? Já morei em capital, já morei aqui em Salvador, mas pouquíssimo tempo também, né? E a experiência não foi muito boa, né? Eu acho que no interior a gente tem algumas praticidades, né? Que a gente não tem na cidade grande, na capital, né? Mas, enfim, João e Evelyn falaram que queria, tá passando por aí, né? Só que observe essa imagem, né? Tem alguma coisa estranha com essa ponte, né? Vocês estão vendo alguma coisa estranha aí nessa ponte aí? Vou passar o mouse aqui, ó. Perceba que tem uma linha zona aí nessa ponte, né? Olha o tamanho desse espaço aqui na peça de concreto. Cara, né? Então, assim, realmente vocês queriam passar nessa ponte Rio-Niterói? Ninguém mudou de ideia, ó. Deixa eu ver, a Evelyn falou credo ali, né? Pois é, cara, né? Então é o seguinte, essa rachadura aí deu muito o que falar, né? Para vocês terem noção, eu trouxe até uma manchete aqui do jornal O Globo, em que o povo ficou abismado, né? Eu falo, cara, a ponte vai cair, entendeu? Essa rachadura aí tem uma coisa estranha, vai cair aquele negócio todo. Então, será que tem um risco de cair mesmo, né? Essa rachadura é natural, apareceu com o tempo, ninguém via, agora tá vendo isso aí e tal, né? E aí, qual foi a conclusão que chegaram? Chamaram um engenheiro que projetou essa ponte, né?
que eu até assisti uma palestra dele uma vez, né? E um engenheiro sensacional. E o que aconteceu? Ele falou que essa rachadura, né, é proposital. Olha que viagem, né? Toda a estrutura, isso eu estou falando, né, porque eu estou puxando sardinha um pouco para o meu lado. Eu também sou engenheiro civil, tá? Eu já trabalhei numa empresa em que a gente fazia galpões e que nos galpões de concreto, né, o chão de concreto, a gente tinha que colocar um negócio chamado junta de dilatação, né? Porque a gente sabe que a maioria dos materiais, quando estão na presença de altas temperaturas, né, quando há mudança em temperatura, eles se dilatam, né? E aí o engenheiro, né, que desenvolveu a estrutura da ponte, falou isso aí, falou, cara, não, isso aí não é uma rachadura, isso é uma junta de dilatação, né? E ele serve justamente para a ponte ter espaço para crescer, para se dilatar, né? Porque Rio de Janeiro é quente pra caramba, né? Há muita amplitude térmica. Então, quando há um aumento em temperatura, a ponte se dilata. Opa, ó, esse assunto que a gente vai ver hoje aí, que é a dilatação dos sólidos. Beleza? Deixa eu ver qual quadro que eu vou usar. Esse aqui, né? Dilatação. Dilatação térmica. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Dilatação térmica. Tá? Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Posso, Brenda? De boa, tem um tempinho aí, tu me avisa quais são as questões, tá? E tendo tempo, a gente dá uma olhada aqui, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dilatação térmica e como acontece, tá? Seguinte, galera, ó, outro exemplo aí, provavelmente vocês estão dentro das residências de vocês, né? Todo mundo seguindo os protocolos e tal, né? E vocês já repararam que o chão de vocês, nesse momento, está dilatando. Olha que viagem, né? A mesa onde está apoiado o computador, o celular de vocês, está dilatando também. Tudo ao seu redor está sofrendo algum tipo de dilatação ou contração, tá? Só que muitas vezes é imperceptível, né? As estruturas, paredes, né, que estão ao seu redor, até inclusive o teto acima de você, está se dilatando também, tá? Então não é à toa que, deixa eu colocar aqui, ó, que o nosso piso, né, o piso das nossas casas tem essa configuração aqui, ó, né? Não sei se vocês já pararam para perceber, né, mas na maioria dos lugares o piso é feito de vários quadradinhos, né? Os quadradinhos de pedra aí. Só que tem um espacinho pequenininho entre uma pedra e outra, né? Esse espaço serve justamente para que ocorra a dilatação, né? Então olhe para o chão nesse momento aí e perceba que está havendo a dilatação do piso. Tá percebendo aí? Tá vendo o piso crescer, depois contrair e crescer de novo? Pessoal, se você estiver vendo isso, você é muito doido, né? Eu nunca percebi isso. Não vejo o piso se mexer, né? Enfim, você é muito doido mesmo, né? Pois é, galera. Mas é justamente para isso que serve, né? Então, o piso da nossa casa tem essas linhas, ó, que separam uma pedra da outra. E essa linha é preenchida por uma argamassa, né? É uma massa que tem uma plasticidade, né? E ela consegue amortecer essa dilatação das pedras, tá? Então você nunca vai ver um lugar tipo grande, gigantesco, com uma única pedra, né? Existem materiais hoje que é possível ser feito, mas isso é muito mais caro, né? Isso é muito mais caro. Então, até cimento queimado, né, que as casas antigas utilizavam, precisava, se fosse uma área muito grande, colocar juntas de dilatação também, né? Que é justamente para ter espaço para que ocorra essa dilatação. Então, enfim, eu trouxe aqui uma foto de uma quadra também, em que a gente pode ver essa dilatação, tá? Então, definiçãozinha bonitinha para vocês, né, de modo geral. O aumento da temperatura de um corpo provoca aumento das suas dimensões, né, denominado dilatação térmica. Então, ou seja, galera, ó, na maioria dos casos, né, há algumas pequenas exceções, os corpos, quando estão presentes em altas temperaturas, eles aumentam as suas dimensões, tá? Em contrapartida, quando estão presentes em baixas temperaturas, esses corpos se contraem, né, devido à agitação das moléculas que a gente falou na outra aula, tá? Então, aumento em temperatura, dilatação.
é diminuição da temperatura, contração térmica. Tranquilo até aqui? Alguma duvidazinha de boa? Alguma dor de cabeça? Dá uma olhada aqui. Show de bola, né? Quem tiver alguma colocação aí, quiser falar professor, tu é muito doido, professor, eu ganho exemplo aqui em casa, pode falar aí, tá? E é engraçado, uma vez eu tava dando aula disso, né? Aí alguém falou uma coisa, professor, eu escuto uns barulhos de noite, né? Aí já começa essas histórias do povo muito doido, né? Que aluno é tudo doido, né? Aí falava assim, não, é porque de noite eu escuto uns gemidos, uns barulhos estranhos na minha casa, eu tô achando que é assombração e tal. Eu perguntei, né? Eu falei, vem cá, cara, tua casa é como? Me explica aí. Ele, não, é uma casa antiga, tinha uns moradores aqui, uns idosos que moravam antes de mim e tal, e eu tô com medo que seja assombração e não sei o quê. E a casa era toda de madeira, né? O piso era de madeira, tinha muito armário velho de madeira e tal, né? Aí, no final da história, o que eu falei? Eu falei, cara, isso aí não é assombração não, pô. A madeira, o piso de madeira, quando ao anoitecer, né, em que abaixa de temperatura, o piso se contraía. Ele se dilatava durante o dia, né, e se contraía à noite. Nesse contrair, aí a madeira começava a ranger. E ele achava que era assombração, né? Eu falei, cara, isso aí é dilatação e contração térmica, né? De noite, se você escutar algum barulho, na dúvida você corre, né? E eu também tenho medo de assombração. Vai ser um fantasma aí, tô fora, né? Mas assim, olhando o lado físico da coisa, né? Isso é só contração térmica, tá? Pode ficar de boa. Não precisa sair correndo da sua casa, não. Né? Mas rapaz, cada coisa para você física ver, né? Enfim. Então é o seguinte, jovens. Então, com a mudança das dimensões dos corpos, né? A gente pode definir a dilatação em 3 dimensões, tá? Temos a dilatação da forma linear, superficial e volumétrica, né? Até porque nossos corpos eles podem mudar nessas 3 direções, né? Isso aí vocês estudam em geometria, né? Se eu não me engano. Então só vou dar uma pincelada aqui rapidinho, né? Por exemplo, quando a gente está falando de um corpo que mudou uma única dimensão, né? Então quer dizer que ele teve uma mudança linear no seu comprimento, por exemplo, né? Não é à toa que aí a unidade de medida que a gente utiliza geralmente é em metros, né? Metros. Beleza, professor, de boa. Isso aqui é quando há uma dilatação, né, em uma única dimensão. Em uma dimensão. Em um D. Vou colocar aqui um D, né? Em um D. Já quando a gente está falando em uma área, em uma superfície, né, a gente está falando de dilatação em 2 dimensões, né? Então aí, ó, eu posso pegar uma área qualquer que tem um certo comprimento e vai ter uma certa largura também, né? Eu vou chamar isso aqui, sei lá, de B. Então, opa, perceba que aqui eu tenho uma área, né? Então aqui eu tive 2 dimensões, né? Largura e comprimento. Não é à toa que a unidade de medida aí nesse caso pode ser metros, porém a gente utiliza o quadrado, né? Metros quadrados é para a área, até onde eu me lembro, né? Então, ó, você pode até perceber pela unidade de medida. Quando tiver metros quadrados, 2 dimensões. Olha 2 aqui, né? Agora, quando estiver falando de 3 dimensões, aí sim a gente está falando do comprimento, da largura V, né? Da largura V, e também da altura de um corpo, né? De uma altura H e qualquer. Nesse caso, nós temos um objeto em 3D, né? Em 3D. 3 dimensões, né? E nesse caso, geralmente, a gente utiliza os metros também, novamente. Só que metros cúbicos. Olha o 3 ali, né? 3 dimensões. Então fica simples de entender isso, né? Quando a gente tem essa ideia aqui. 1 dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, né? Quando a gente está falando de 3 dimensões, a gente está falando algo que tem um volume. Isso a gente aprende de geometria, né? Isso aqui já é a área de geometria espacial, aquele vergueiro todo, né? Galera, nisso aqui, alguém tem alguma dúvida? Galera da sala de voz, fala aí.
Vocês viram isso aí já? Alguém já viu ano passado, viu na escola? Acho que sim, né? Opa, massa, João. Pelo menos, tu vai ver aqui no cursinho, tá? Professor de matemática aí, tá responsável pela aula de geometria, vai ter várias aulas só sobre isso aqui, tá? Aqui eu só dei só uma pincelada, só para a gente introduzir no assunto, né? Mas quando eu estiver falando de algo que muda em uma dimensão, né? Eu estou variando o meu comprimento. Quando for duas dimensões, eu estou variando a minha área. Quando for três dimensões, eu estou variando o meu volume, tá? E também, muitas vezes, a gente pode ver isso só analisando a unidade de medida, né? Metros cúbicos, metros quadrados, ou ainda só metros também, né? Tranquilo até aí? Então é o seguinte, vamos começar aí pela primeira dimensão, tá? Primeira dimensão, deixa eu apagar aqui rapidinho. Primeira dimensão que a gente vai tratar aí é a dilatação linear, tá? Dilatação linear. Galera, na dilatação do tipo linear, o corpo ele só vai mudar em uma única dimensão. Ou seja, ele só vai alterar o comprimento do corpo, né? Então perceba na imagem aí, ó, eu tinha uma barrinha azul, um comprimento LO, qualquer aí, e aí ele foi submetido a uma dilatação, a um aumento de temperatura. Então, ou seja, houve uma variação do seu comprimento. Ele aumentou de tamanho, ele aumentou de maneira linear, ou seja, somente em uma única dimensão, né? Então, quando há uma dilatação linear, o corpo sofre do seu comprimento. Tá? Então, a dilatação linear trata-se somente da alteração do comprimento de um corpo. Beleza? Ah, professor, e para determinar essa intensidade, o quanto que ele variou o seu comprimento? Existe uma expressão que me dá as três principais características que eu preciso para saber qual foi a intensidade dessa variação de comprimento. Tá? São essas três aqui, que dependem do comprimento inicial da barra, né, do tamanho que a barra tinha antes de se dilatar, da variação em temperatura e de um coeficientezinho chamado alfa. Né? Esse coeficiente ele varia de cada material. Tá? Então, como sabemos, existem vários tipos de materiais, aí vocês estudam isso em química, e tem materiais que vai ter uma grande dilatação rapidamente, né? E tem outros que vão dilatar bem pouquinho, quase imperceptível, tipo o piso de vocês, né? A gente não percebe a variação do nosso piso, beleza? Deixa eu colocar aqui no caso também. Então, ó, para saber a expressãozinha aí, ó, variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica linear, né, que depende de cada corpo, vezes ainda a variação de temperatura. Se eu tenho essas três grandezas, cara, é uma receitinha de bolo, né? Se eu tenho essas três informações aqui, ó, eu mato qualquer tipo de questão de vestibular. Né? Então, vou colocar aqui uma legenda rapidão, tá? Variação do comprimento. Variação do comprimento. LO, comprimento inicial. Comprimento inicial. Alfa, coeficiente de dilatação. Linear, né? Deixa eu deixar de ser linear aqui destacado, ó.
Porque cada tipo de variação na dilatação, né, do corpo, seja uma superfície, um volume ou um comprimento, vai ter um tipo de coeficiente diferente, tá? Então esse alfa, eu vou tratar somente de um coeficiente de dilatação linear, tá? E esse delta T aí, que no slide está delta tetra, é a variação da temperatura. Delta T, variação da temperatura. De boa? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma dor de cabeça? Que não tenha entendido? Oh, meu Deus, onde é que eu fico? Deixa eu me abaixar aqui, né? Deixa eu vir pra cá. Aí. Galera, se tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, me interrompam, tá? Galera da sala de voz, pode falar alguma coisa. Do chat, estou acompanhando aqui também, tá? Se tiver alguma falta de entendimento em algum ponto, me avisa. Beleza? Então é o seguinte, ó. Um exemplo aqui que... Ah, aqui, perfeito. Eu trouxe algumas informações de coeficientes, tá? Esse coeficiente, na maioria das questões, ele é dado. Então pode ficar tranquilo, não precisa decorar aí. Ah, aqui a prata tem um coeficiente de dilatação de 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Não precisa decorar isso, tá? Mas basicamente, uma dica que eu dou para vocês é que na maioria das questões, esses coeficientes vêm da maneira de notação científica, né? Então acho importante vocês saberem o que é mili, o que é micro, o que é nano, tá? Então quem não lembra disso, dá uma revisada, porque daqui para frente a gente vai utilizar muito, beleza? Então acho muito importante fazer isso, né? Esses prefixos das unidades de medida a gente vê em química, vê em física, até em biologia em alguns assuntos, vocês vão ver também, tá? E aqui um exemplo também que eu trouxe. Opa, deixa eu me suspender um pouquinho aqui, que a coluna do professor não aguenta. Eu trouxe dois exemplos aí que vocês têm em casa. Um ferro de passar roupa e uma sanduicheira, né? Todo mundo tem pelo menos um desses aí em casa. E esses componentezinhos aí, eles têm o objetivo de aumentar a sua temperatura, né? Então, ou seja, vocês botam na tomada, vai passar uma roupa, e aí o ferro esquenta, né? Então, o ferro de passar roupa, ele se dilata também, tá? E ele tem um componente muito interessante no seu circuito elétrico. É um componente chamado de bimetálico, beleza? E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona ele. Na sanduicheira, ele é um pouco mais perceptível. Não sei se você, na casa de vocês é assim, né? A minha é aquela sanduicheira velha, e a gente enfia o garfo assim, raspou ele todo, né? Sai aquele teflon todo, aquelas antigonas, né? E aí o que acontece? Quando a gente coloca ele na tomada, ele começa a estralar, velho. Tupá, 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 começa a fazer uma barulheira assim estranha, né? Quando ele está esquentando. E quando ele está resfriando, né? Quando a gente tira o sanduíche, tira da tomada, aí ele faz uma barulheira maior ainda, né? Essa barulheira é justamente a dilatação e a contração térmica. Então lá em casa, como essa sanduicheira é antigona, né? Ele acaba fazendo essa barulheira toda. E é novamente exemplos do dia a dia de vocês, né? Então como é que funciona, por exemplo, um ferro de passar, né? O ferro de passar roupa, ele tem um circuitozão lá, né? Temos aqui uma bateria de 1,5 volts, que vocês devem estar estudando, ou vão estudar ainda com o professor Jossi, né? E aqui está um circuito elétrico em que eu tenho uma lâmpada acesa e um pedaço de ferro ali bimetálico, né? Então o que acontece, galera? Geralmente o ferro de passar roupa é assim. Você pega e enfia na tomada, acende a luzinha. E você espera, né? Fica lá esperando ela esquentar, né? E aí, essa luzinha acesa aqui, ó, durante o circuito dele, ele tem essa peça de metal, bimetálica, né? Que em cima é cobre e embaixo é alumínio, geralmente, né? Varia de cada material aí, de cada modelo. E aí ele começa a esquentar, né? Galera, o que eu falei para vocês? Que quando tem um aumento de temperatura, os corpos eles se dilatam, né? Então esses metais aqui, alumínio e cobre, eles vão acabar se dilatando também, né? E com a dilatação dessas duas peças, essa peça bimetálica acaba subindo. Quando ela sobe, ela cessa a corrente elétrica que está passando ali, e com isso a lâmpadazinha se apaga. É esse ponto que a gente fala, ó, interessante, o ferro está quente, né? As pessoas fazem isso? Não, né? A pessoa vai passar ferro, pega lá o ferro, né? E aí coloca a mão no ferro para saber se está quente, né? Bota a mão e fala, não, está quente, dá para passar, né? Eu faço isso direto, né? Tá erradíssimo,
tá? Você pode tomar um choque, se queimar, né? Espere a luzinha apagar para poder usar o ferro de passar, né? Por quê? A luzinha apaga porque houve um aumento de temperatura, né? Chegou a temperatura tal que essa peça de alumínio, né, foi obviamente calculado para ele se dilatar até determinado ponto, e aí ele acaba cessando esse circuito elétrico, tá? Funciona mais ou menos assim, galera. Deixa eu só escrever um pouquinho aqui, ó. Por exemplo. Vamos pegar essas duas partinhas aí. Deixa eu só colocar. Deixa eu ver ali, a gente tem um alumínio e o cobre, tá? Então de preto aqui eu tenho um alumínio, de vermelho eu tenho cobre, tá? Isso aqui é uma barra bimetálica. E aí o que acontece? O coeficiente de dilatação linear do alumínio, ele é maior do que o coeficiente de dilatação do cobre. Deixa eu colocar aqui, de acordo com a cor que está. O coeficiente de dilatação do alumínio é maior do que o coeficiente de dilatação do cobre, né? E aí é o seguinte, quando eu submeto a uma mesma temperatura, coloquei esses dois para esquentar, né? Vai haver uma dilatação térmica, né? Vai haver uma dilatação térmica. A pergunta é o seguinte, se eu colocar eles na mesma variação de temperatura, né? Quem é que vai se dilatar mais? O alumínio ou o cobre? O que vocês acham? Vou sair para cá, né? Quem vai se dilatar mais? O alumínio ou o cobre? Sendo que eu coloquei eles vão ter o mesmo tamanho e eles vão ser submetidos à mesma variação de temperatura. Fala, João. Galera, pode errar, de boa, viu? Na hora de errar agora. Olha, Larissa falou alumínio. Evelyn perguntou alumínio? Né? Por quê? Por que vocês acham isso? Ah, sei lá, isso veio na minha cabeça. Porque o coeficiente é maior, boa, né? Então, ó, observando essa formulazinha aqui, ó, perceba. Eu dependo dessas três informações, né? Se o coeficiente, o comprimento inicial é o mesmo dos dois, a variação de temperatura é a mesma, o que vai determinar quem vai variar mais é o meu coeficiente de dilatação, né? E se o alumínio ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o cobre, então ele vai se dilatar mais do que o cobre, né? Então, depois de aquecer, né? Depois de aquecer esses carinhas, o alumínio ele vai ter um comprimento aí, ó, maior do que o cobre. Vai ter um comprimento maior do que o cobre. Isso quer dizer o que, galera? Ó, que o alumínio, como ele está maior, essa peça aqui bimetálica, ele vai tender para a direita, né? Ele vai tender para a direita, igual a gente está vendo aí na imagenzinha do slide. Como o alumínio ele tem um comprimento maior, é como se ele cobrisse o outro que teve a variação menor, né? Então a barrinha aí metálica acabaria ficando mais ou menos, ele iria curvar, né, para cá. Alumínio e cobre. Alumínio e cobre. Beleza? Se fosse ao contrário, né? Se eu tivesse aí o cobre maior do que o alumínio, faria um movimento contrário, né? Iria para a esquerda. Tá? Deixa eu só sair aqui do meio. Tranquilo até aqui? Entenderam esse raciocínio da lâmina bimetálica? Beleza, de boa, tá? Então é assim que funcionam esses circuitos que dependem da variação de temperatura. Ô, Breno, em todo lugar, né? Lá em casa também a internet fica ruim pra caramba, né? Depende às vezes do horário, se tá chovendo, se não tá, né?
Mas segura a internet aí, não deixa cair não. Então é o seguinte, ó. Liguei meu ferro, acendeu a luzinha. Quando ele se aqueceu muito, a peçazinha se dilata e a luzinha apaga. Aí a gente passa roupa, né? Tá ali passando roupa, tererã, tururu. E aí o ferro acaba esfriando, né? Quando ele esfria, a peça ela vai fazer o quê? Se contrair. Ele se contrai. Quando ele se contrai, aí novamente fecha o circuito e a luzinha acende, né? A lâmpada acende. E aí acontece o mesmo processo, né? Esquenta o ferro, apaga, passa a roupa, desliga e aí vai, né? Isso é muito bom, porque acaba consumindo menos energia, né? Melhor que deixar ele o tempo todo ligado. Tá? Galerinha, quem quiser anotar, tirar um print disso aí, né? A letra é um pouquinho feia, mas dá para entender alguma coisa. E nesse instante eu vou apagar. Acho que eu vou até precisar... Ah, não. Acho que eu vou acompanhar pelos slides aqui, fica legal, né? Qualquer coisa eu vou disponibilizar esses slides aí para vocês também. Beleza? E é o seguinte, ó, temos outro tipo de dilatação aí, que nesse caso é dilatação superficial, quando a gente estiver tratando de uma área, duas dimensões. Beleza? Então, vou dar uma apagada aqui, só para a gente tratar aí um pouquinho da dilatação superficial. Pode apagar? E foi, né? Olha a preguiça do professor. Dilatação superficial. O corpo sofre aumento da sua área. Né? Deixa eu destacar aqui até dizer. Área. Tá? A formulazinha, galera, é a mesma, né? Só que eu estou tratando agora de duas dimensões. Duas dimensões, igual eu falei para vocês, é uma área, né? Lembra lá, metros quadrados, o 2 lá em cima, me diz que é duas dimensões, tá? Então, em vez de mudar o meu comprimento, eu vou mudar a minha área. E para mudar a minha área, eu preciso aí de três informações também, tá? A variação de temperatura é a mesma, e continua aí na formulazinha, só que eu vou precisar da área inicial e vou precisar também de um outro coeficiente, que é o coeficiente beta, que é devidamente o coeficiente de dilatação superficial, né? Então aqui eu vou, deixa eu apagar isso aqui. Né? Esse carinha fica também, esse carinha fica também. Isso aqui também. Então, ó, houve aí, vai haver uma variação da área, variação da área, área inicial, e beta é o coeficiente de dilatação superficial, né? Da superfície. E delta T, variação da temperatura, né? Então a formulazinha é a mesma. O que vai mudar é que ele vai variar em duas dimensões. Tranquilo? Certo, a galera já tá todo mundo com fome, né? Desde as 7h50 não aguenta mais. Calma, deixa vocês almoçar aí, viu? Então é o seguinte, ó, uma observação importante aqui é o seguinte. Percebam que eu tenho outro coeficiente, né? Antes eu tinha um coeficiente de dilatação linear, agora eu tenho um superficial, né? Uma observação importante é que eu posso fazer uma relação entre os dois coeficientes. Como o beta ele trabalha em duas dimensões e alfa em uma dimensão, aí eu posso dizer então que beta corresponde aí a 2 vezes alfa. Beta ele é 2 vezes alfa. Galera, informação importante aí, ó, que muitas vezes
Eu preciso calcular a variação da área de um local, né? E ele me dá justamente somente esse alfazinho aqui, ó, a variação de dilatação linear, né? Então, ou seja, eu preciso multiplicar por 2 para jogar na minha formulazinha ali, tá? Já vi muitas pessoas errarem isso, né? A questão dava linear e pedia a variação do volume. E aí colocava o coeficiente linear lá, sendo que é volume, não era de maneira linear, e errava a questão. E a banca é sempre maldosa, né? Ele sempre coloca uma alternativazinha ali pensando no erro do aluno. Então ia lá, colocava a alternativa em que a conta ele trabalhou da maneira linear, e sendo que era para trabalhar com outro coeficiente. A banca é terrível, né? Dependendo do vestibular aí que vocês forem prestar, né? Complicado. A gente chama esse povo de dementador, né? Acaba com os sonhos das pessoas, com a alegria das pessoas. Tem umas bancas que são bem legais, né? Tem outras que realmente é bem cri-cri. Ai, ai. Seguinte, ó. Não é triste, né? Mas é a realidade, pô. Infelizmente. Infelizmente, né? E com o passar do tempo parece que piora, né? Se for vai ser não. Seguinte, galera. Eu trouxe uma imagem aqui também. Aqui, perfeito, né? Alguém sabe onde é isso aí? Vamos dar um exemplo da vida real também, né? Que prédio é esse? E se alguém já foi aí? Eu nunca fui. Bonitão o bichão, né? Alto pra caramba. Todo mundo já viu ele num filme aí. Eu dei várias dicas, né? Ó, o João matou aí, ó, do King Kong. É esse filme mesmo, né? King Kong já destruiu esse prédio. Olá, professor. Nunca fui na Ponte do Rio de Niterói, então acho que eu vou num bicho desse aqui lá nos Estados Unidos, né? Oxe, o que é que tem? Pode ser que sim, né? Então é o seguinte, galera, ó. Esse prédio aqui é aquele prédio famoso do King Kong aí, né? O Empire State Building. Nem sei se eu falei certo, que meu inglês é horrível. Mas foi justamente nesse prédio aqui em que King Kong subiu e tal, fez aquele negócio que a gente viu no filme, né? Professor, o que isso tem a ver com dilatação térmica, né? Vamos lá. Esse prédio, ele foi construído na década de 30, né, do século passado, e ele foi elaborado, sua estrutura foi elaborada totalmente em aço, né? Eles não utilizavam concreto, que a gente utiliza muito aqui no Brasil, no nosso dia a dia, né? E eles utilizavam toda a estrutura do prédio em metal, né? E aqui está um ponto interessante, galera. Nessa época, não sentia parafuso, né? Esses parafusos de roscazinha que a gente coloca a porta, né? Ó, tipo, fechou ali e tal. Eles não utilizavam esse tipo de tecnologia. Só que eles precisavam prender as peças, né? Esse prédio é altíssimo. Então precisavam prender uma peça de metal em outra. Cara, o que eles fizeram? Eles trabalhavam na época com um negócio chamado rebite, né? Não sei se alguém já ouviu falar desse rebite, né? E esse rebite funcionava mais ou menos da seguinte maneira. Era uma peça de aço, né? Que parecia um parafuso, né? Na verdade, ele tinha essa configuração, ó. O rebite era mais ou menos assim, ó. Ele circulava um lado, meio circulava o outro. Era bem mais ou menos assim, né? Tinha essa configuração. E aí, o que eles faziam? Eles esquentavam esse rebite de aço, né? Obviamente, aumentavam um pouquinho as dimensões, mas o aço em alta temperatura ele fica meio plástico, né? E aí, eles colocavam esse negocinho dentro do furo da peça lá e pegavam um martelete e começavam a bater ali para prender a peça. Só que é o seguinte, galera, a gente está falando de 1930, né? A galera não pensava muito em segurança nessa época, não. Tem uma foto aqui, ó, justamente da época da construção desse prédio. Ó a galera raiz aí, né? E o cara tá lá no 40º, 30º andar lá, sem nenhuma corda, né? Todo mundo lá se equilibrando. E aí, o que acontecia? Na foto não aparece, né? Mas ficava um fogareirozinho esquentando essas peças de aço, né? O cara pegava com uma pinça
essa peça de aço e jogava para o outro. O outro que recebia essa peça de aço em altíssima temperatura é esse carinha daqui, ó, que fica com o balde ali segurando, né? Ficava ali só esperando a peça de aço entrar no balde. Então, ou seja, além de se preocupar com o equilíbrio, ele tinha que ficar olhando ali, ó, para saber para onde está indo o parafuso, né? Em alta temperatura. Então imagine a loucura disso aí que não era na época, né? E aí, ou seja, o cara ficava ali, né? E aí aparava esse parafuso quente com a luva grossa, ele pegava esse parafuso e colocava na viga de aço, né? No pilar de aço, no buraquinho lá, né? Encaixou no buraco e aí vinha um terceiro homem ali, né? Com um marteletezão para prender essa peça, tá? Professor, o que tem a ver isso aí de engenharia com dilatação térmica, né? Como o parafuso está em alta, o reviste está em alta temperatura, quando ele encaixava no buraco e vinha com o martelete, ele tinha que ser muito rápido, né? Porque quando a pecinha começava a resfriar, o que acontece na respiração? Vai haver um comprimento, né? O seu volume vai ser menor. Vai haver uma compressão ali. E com isso ele acaba travando a peça de aço. Tá? Então ele estava dilatado, meio plástico, encaixou no buraco, vai haver uma contração. Quando ele se contrai, né? Aí ele acaba travando na peça de aço. Né? Trava uma peça na outra. Tá? Perigosíssimo isso aí. Mas era o que o povo fazia antigamente, né? Não existia parafuso, não existia porta. Então tinha que prender de algum jeito. E é interessante ver a galera se equilibrando aí, né? Pô, muito doido aí. Muito doido. Tá? Entenderam aí como é que funciona essa construção? Quem tinha pensado em fazer engenharia, ó. História da engenharia, tá? Trouxe até uma foto também pra vocês verem a galera na hora do almoço, né? Ó que massa. Eu não prestava pra trabalhar um negócio desse não. Morria no primeiro dia. Olha todo mundo comendo, podia fumar na época, no trabalho, né? Sem nenhuma corda, só no equilíbrio mesmo, tá? E aqui tem informação interessante, né? Obviamente que morreu muita gente aí nessa obra. Só que reza a lenda, né? Isso é uma fonte não segura que eu pesquisei isso, foi de um livro. A galera ficava lá embaixo esperando alguém morrer. Olha que viagem, né? Década de 30, lá nos Estados Unidos, teve uma queda da bolsa enorme. Teve várias consequências no mundo todo, né? O povo ficou sem emprego, sem dinheiro e tal, né? E aí o povo ficava lá embaixo esperando alguém morrer. E se alguém caísse e morresse, obviamente vai surgir uma nova vaga, né? Então o povo era muito doido nessa época, né? Mas mesmo assim, acreditem, não morreu tanta gente nessa obra. Morreu, obviamente, né? Mas existem outras obras aí que morre muita gente ainda, né? O povo não tem cuidado. É complicadíssimo, né? Mas enfim, o povo nessa época tinha muita segurança não, tá? Então, ó, um novo método, eles utilizavam dessa dilatação da área, né? Dilatação do volume de um corpo para prender as peças de aço, tá? Opa, terceiro tipo de dilatação aí que a gente vai ver hoje, dilatação volumétrica. Eu vou alterar o volume de um corpo, né? Então, a mesma coisa, deixa eu apagar aqui, ó, em vez de falar da parte superficial, dilatação volumétrica. Eu vou alterar o volume de um corpo. O volume de um corpo. Tá? E aí é o mesmo raciocínio. É a mesma formulazinha, só que com outro coeficiente. Tá? Com outro coeficientezinho aí. Deixa eu pegar isso aqui. Então aqui eu vou ter a variação do volume, um volume inicial e um outro coeficiente chamado gama. É um terceiro coeficientezinho que depende da variação de volume. Tá? Então aqui eu vou ter a variação do volume. Área não. Volume inicial. Volume inicial. E agora eu vou ter um coeficiente gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Volumétrica. Tá? E a variação de temperatura continua a mesma. Galera, volume. Estou alterando em 3 dimensões. Ó, metros
cúbicos. O 3 lá em cima quer dizer 3 dimensões, né? Então, com isso, eu posso fazer uma relação também com esse coeficiente alfa, né? Posso falar aí, eu sei medir ser feliz, que o coeficientezinho gama, ele vai ser 3 vezes alfa, já que eu estou tratando aí de 3 dimensões, tá? Então, perceba que é uma correlação aí entre alfa, gama e beta. Fica fácil da gente entender. E por fim, ó, eu vou passar um exemplozinho para vocês, né? Ó, questãozinha aí para a gente fazer. Eu tenho 5 minutinhos, né? Eu acho que não vai dar tempo, Brenda, da gente ver as 3 questões. Só que a gente pode ir amanhã, tá? Amanhã a gente tem mais um horáriozinho aí também. E aí você traz pra gente aí pra gente ver. Ou então qualquer coisa, já coloca no chat aí. Eu já posso iniciar com essas questões também. A gente vai dar uma olhada, né? Dando tempo a gente faz, tá? Então é o seguinte, 2 minutinhos aí para vocês matarem essa questão da Unicamp, tá? Essa questão foi da segunda fase do mês passado, foi desse ano ainda, né? Que foi justamente de dilatação térmica, tá? Então, um assunto muito recente aí, que cai com uma certa frequência em vários vestibulares. Então, tentem matar essa questão aí, tá? Unicamp 2021. Tem um mês certinho que tem a prova. A prova foi dia 9, né? Hoje é 10. Então tem um mês aí que a gente vê essa questão. Tá, pronto. Beleza, Brena, vou começar. Agora, essa que você mandou no chat aí, é do módulo 1 ou do módulo 2? É de escalas ou de escalas ainda, né? Geometria, tá. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadazinha aí. O tempo é corrido, mas a gente tenta. Beleza? Tente raciocinar essa questãozinha aí, rapidão. Pra cá. A hora de errar agora. Imagina se estão lá fazendo, né, Unicamp, passou na primeira fase, então na segunda fase vem uma questãozinha dessa aí, né? Ah não, eu lembro do professor de física lá no Exxon falando isso. Então eu vou matar essa questão rapidinho, né? Isso, Brenda, exatamente, né? Encerramos aí o capítulo 2. Na verdade é o módulo 2, né? Qual é a anotação? Deixa eu ver, você está falando do finalzinho da letra A aqui, né? Vezes 10 a menos 5. 7 vezes 10 a menos 5. Mais um minutinho aí para terminar, né? Questão simples, porém aberta, né? Na Unicamp. Então, já está a quantidade de pontos.
Seguinte, ó, vamos terminar aí. Deixa eu fazer essa questão aqui com vocês rapidinho, né? Questão Unicamp. Uma estudante gaúcha, Juliana Estradioto, sobrenome difícil, uma das vencedoras da 5ª edição do Prêmio Dona, ganhou um reconhecimento internacional e convite para acompanhar a cerimônia do Prêmio Nobel 2020 pelo seu trabalho, em que transformou casca da macadâmia em plástico biodegradável. Beleza, até aqui nenhuma informação importante. É importante, né? Putz, você foi convidado para o Prêmio Nobel, cara, né? Mas não para física. Os materiais plásticos tradicionais são bastante utilizados por sua leveza, praticidade e maleabilidade, tá? Mas trazem impacto significativo ao meio ambiente e sua lenta decomposição. Tudo bem? Letra A. Os materiais podem sofrer deformação em resposta a variações de agentes, como, por exemplo, os mecânicos externos. Tudo bem? Considere uma barra plástica de comprimento inicial 50 centímetros. 50 centímetros. No momento em que a sua temperatura é igual a 20 graus Celsius. Então, opa, ele me deu aí a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Calcule o novo comprimento da barra. Opa, ele quer saber o quanto essa barra variou quando ela for aquecida a uma temperatura de 50 graus Celsius. Temperatura aí de 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica alfa, opa, o coeficiente de dilatação térmica da barra, ele nem falou se era linear, superficial, etc, né? Mas como é uma barra e ele me deu um alfa ali, então já sei que é o coeficiente de dilatação linear, né? 7 vezes 10 dá menos 5. 7 vezes 10 dá menos 5 graus Celsius menos 1. Então, ou seja, acabou, né? Me deu aí todas as informações que eu preciso para achar a variação de comprimento. O professor lá de física falou ali, ó, que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Ele quer saber, cadê, o novo comprimento da barra. Então, beleza, né? O novo comprimento da barra é o comprimento final da barra, né? É o L. Como o delta L é final menos inicial, né? L menos LO, ele quer saber simplesmente quem é L. Então, ó, posso colocar aqui que L menos LO é igual a LO vezes alfa vezes a variação em temperatura, que é final menos inicial. Tá? Esse L eu vou deixar aqui. L vai ser igual a LO, vou jogar para o outro lado e já vou substituir. Né? Ele falou que LO é 50 centímetros, mais 50 centímetros do LO de cá, vezes o coeficiente, que é de 7 vezes 10 a menos 5, 7 vezes 10 a menos 5, vezes aí a variação de temperatura final menos inicial. Se ele começou com 20 e terminou com 50, então a variação de temperatura aí é igual a 30 graus Celsius. Né? 30 graus Celsius. Então, vezes 30. Beleza? Já fiz um pouquinho direto aí. Meu comprimento final aí vai ser D. Vou repetir esse 50, tá? Mas, tudo multiplicando, né? Então, eu vou pegar os numerais aqui e multiplicar eles simplesmente, né? 50 vezes 7 vai ser a mesma coisa que 250 mais 100, que é os 350, né? 350 vezes 30 é a mesma coisa que 3.500 vezes 3. Né? 3.500 vezes 3 vai dar 10.500. 10.500. Isso tudo repetindo aí a minha base, né? 10.500 vezes 10 a menos 5. Beleza? 10.500 vezes 10 a menos 5, eu posso tirar ele da notação. Né? Se ele está a menos 5, a minha vírgula vai correr 5 vezes. Né? Então, correndo a vírgula 5 vezes, 3, 4, 5, esse número ele é a mesma coisa. Ele vai ser igual a 50 mais 0,105. Né? O comprimento final da barra, então, vai ser essa soma. Ele vai ser igual a 50 mais 0,105 é 50,105.
né? Então, centímetros. Então, o comprimento final da barra aí foi de 50,1 aproximadamente, né? Se você aproximar aí, seria 50,1. Beleza? Então, a variação do comprimento dele foi pequenininha, né? Foi só de 0,105 centímetros, tá? Então, questãozinha boa, né? Se você tivesse esse assunto fresco na mente, vocês matavam aí rapidinho, tá? Jovens, vou terminar por aqui, viu? Entendido hoje o assunto? Dá um legalzinho aí no chat, quem sobreviveu até agora, às 12h37. O povo já tá me olhando de cara feia aqui já no X, todo mundo com fome. Tranquilo? Show de bola, tá? Então a gente se vê amanhã aí às 7h50, viu? Grande abraço, sucesso pra vocês e bons estudos, viu?